Isso aí foi curioso, porque acho que a maioria acompanhou, mas quem não acompanhou, o Palmeiras deu a saída de jogo no primeiro tempo e no segundo tempo, de novo, o Palmeiras deu a saída de jogo. Sim. E aí chamou muito a atenção, porque o Carlos Eugênio Simon, comentando aqui no Linha de Passe, falou, nunca tinha visto isso. O Simon falou. Só que, cara, é um erro de direito. Isso eventualmente pode ir até para um tribunal, porque é um erro de direito e a partida eventualmente ser até cancelada, pelo menos na frieza ali da lei. E ontem, depois do jogo, o Freitas falou que foi avisar o árbitro. Falou, professor, eu vi isso. Segunda, agora é nossa vez. Vamos ver o que o Freitas falou. O Palmeiras começou o jogo nos dois tempos, duas? Sí, las duas veces, mas o juiz a mí me había falado que uno tenía que falar con él, porque si no me iba a tomar cartón, de novo. Mas eu grité para él, pero bueno, él no escuchó ni nada, entonces ya había comenzado el jogo. Entonces, mas yo que son cosas que también tenemos que estar un poco más despiertos en ese sentido. Y bueno, ya está ahora. Tampoco es que es la muerte de alguien, pero bueno, para la próxima vez tenemos que estar más vivos en eso. Aí eu concordo com o Freitas, a arbitragem tem que estar ligada. Eu acho que o erro foi do árbitro. E chama a atenção que o Freitas foi falar, o árbitro sai daqui. É porque tem essa mania no futebol brasileiro que os árbitros, eles pegam um jogador ali e falam, não pode conversar mais. Não pode conversar mais, aí se conversar, amarelo. E o Freitas estava até ajudando. Sim, professor, está errado. Exato. E ele já tinha amarelo, o Freitas, se Já não me tinha engano. amarelo. E aí, se ele fosse reclamar, segundo amarelo, expulso por ajudar o árbitro ainda. E o Carlos Miguel, foi engraçado que quando perguntaram pro Carlos Miguel, ele não entendeu. Falou, não, mas como assim? Deu saída duas vezes? Aí precisaram explicar pro Carlos Miguel. Ele falou, pô, nem tinha reparado. Ele até riu, assim, da situação, porque é curioso. Eu Sim. também nunca tinha visto. Na sua longa carreira, trajetória de vida, você já tinha visto, Felipe? Não, na minha longa carreira, assim, meus bons anos vividos, nunca vivi esse tipo de experiência aí, não. Agora, ô Bruno Andrade, a questão é a seguinte, e aí, o jogo pode ir pro tribunal e pode ser cancelado, Bruno? Eu conversei mais cedo e até troquei aí mensagens no nosso grupo de apuração com o representante de arbitragem da Federação Portuguesa, enfim, português, que também representa Portugal na UEFA e, consequentemente, na FIFA. E perguntei para ele sobre esse lance. Ele também disse que na longa carreira dele, ele nunca tinha visto ou passado por algo parecido. E aí me explicou a regra que é mundial. Ou seja, vale no Brasil, como vale em Portugal, vale em qualquer canto do mundo, numa competição ou, enfim, numa confederação ou entidade que seja ligada à FIFA. Que foi o que você disse logo no começo da live, Bruno. Que tem o erro de direito e o erro de fato. Eu não sei se no Brasil é a mesma pronúncia, se é a mesma nomenclatura, mas em Portugal ele me explicou isso, o erro de direito e o erro de fato. O erro de fato são aquelas interpretações de jogo. Você dá um cartão amarelo de forma estranha, um pênalti que não foi pênalti, tudo isso depois é discutido na comissão de arbitragem para o árbitro ser punido ou não. Ou seja, muito mais uma questão de interpretação e leitura da regra. Esse é o erro de fato, que não leva a lugar nenhum a não ser a punição ou eventual punição do árbitro ou da equipe de arbitragem. Aliás, parênteses, esse erro não é somente válido pelo árbitro. Ou toda a equipe de arbitragem, toda a comissão de arbitragem entra no pacote do erro. Porque se o árbitro não viu, o segundo árbitro teria que ter visto, o VAR teria que ter alertado, então todo mundo vai no mesmo pacote. Claro que a culpa principal é do árbitro principal, mas se o erro acontece, esse árbitro, esse ex-árbitro aqui me explicou que a culpa é de todo mundo ou de toda a comissão de arbitragem escalada para o jogo. E aí vamos então ao erro de direito. Ô Bruno, que é o desconhecimento da regra. Então, e só em cima disso, a Renata Ruel chamou a atenção para um fato aqui que é curioso. Você está falando de toda a equipe de arbitragem. Existem ali, né, o árbitro, assistente, auxiliar 1, auxiliar 2, o quarto árbitro e tem também o inspetor da arbitragem. Sim. Que é alguém que está acima e que está ali também acompanhando. E o inspetor era o Rodrigo Sintra. O experiente Rodrigo Sintra. Que é justamente o presidente da comissão de arbitragem. Então também passou, né, é o chefe de todo mundo e também acabou passando por ele, Bruno. Olha aí. Ou seja, o que aumenta a pressão e aumenta a expressividade do erro do lance, né? Que é incomum, totalmente incomum. Para fechar aqui, tem a questão que você falou, então, do erro de direito, que é a não interpretação correta da lei, ou desconhecimento da lei, que foi esse caso. Ele não cumpriu uma lei, que é, no primeiro tempo, uma equipe sai com a bola, no outro tempo, é outra equipe que tem que sair com a bola. O que esse ex-árbitro me explicou é que esse tipo de erro
é grave, mas não tem impacto no resultado da partida. Então, para ele, na interpretação dele e automaticamente na interpretação da FIFA ou das entidades que gerem o futebol em cada país, é a típica situação que não vai depois ter interferência numa eventual repetição do jogo ou anulação da partida. Fosse um impacto maior, por exemplo, ele me deu o exemplo se o lateral arremessa a bola uma lateral e a bola vai direto pro gol, não toca ninguém e o juiz confirma o gol. É um erro de direito e que tem impacto direto na partida. E aí o Fluminense poderia entrar com recurso e pedir a anulação da partida e potencialmente ela seria anulada. Como é um erro de direito, mas que não tem impacto no resultado da partida, o máximo que pode acontecer sim é o Fluminense reclamar e depois a comissão de arbitragem, a equipe de arbitragem, o árbitro, todos eles serem punidos, mas vai parar por aí. Então, na interpretação dessa pessoa que trabalha para a FIFA, um ex-árbitro, não tem a menor chance de existir uma anulação do jogo ou repetição do jogo. O que vai acontecer se não for o Fluminense, ele até acredita que, na verdade, como o erro é tão claro, tão sintomático, que a própria comissão de arbitragem vai punir o árbitro ou vai punir os envolvidos sem a necessidade de ser o Fluminense a fazer a queixa. O Fluminense pode e deve fazer uma queixa, mas não é isso que vai ser significativo na tomada de decisão da comissão de arbitragem. Até aqui calha com o que o Bruno falou, a nota oficial da CBF sobre esse ocorrido no jogo de ontem. Vou ler rapidamente aqui. Que enviou para o Luciano Borges, é isso? Para o Luciano Borges aqui da nossa equipe. Que aqui, em Palmeiras e Fluminense ontem, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ao reiniciar a partida no segundo tempo, o árbitro Felipe Fernandes de Lima deu novamente a saída de bola para o time paulista. A comissão de arbitragem da Confederação tomou ciência do ocorrido e o árbitro já foi devidamente advertido. Aí, o que explica a decisão que não vai ocorrer, acho que numa anulação da partida. A partida terminou com a vitória do Palmeiras por 2-1, mesmo placar do primeiro tempo. A avaliação da comissão é que o erro do procedimento não trouxe prejuízo ao jogo, pois assim que a partida foi reiniciada, o Fluminense adquiriu a posse de bola e não houve sanção disciplinar, gol ou fato relevante imediatamente subsequente. Então a avaliação da comissão da arbitragem é que o erro existiu. Sim. E o Felipe Fernandes de Lima. Isso, ele já foi advertido, mas que o erro não teve uma consequência no jogo. Exatamente, que o Fluminense adquiriu a posse de bola e não saiu um gol dessa saída de bola do Palmeiras. Mas aí, assim, tem algumas coisas que a gente tem que avaliar e, o pessoal já tá mandando aqui, por exemplo, isso é uma polêmica aqui, somos Palmeiras de Bebedouro, aqui, interior de São Paulo. Já fui muito pra Bebedouro. Já foi? Já fui. Tive uma ex-cunhada que mora lá. Ah, é? É. Isso não interferiu no jogo. Bebedouro, eu acho que é a cidade do Fábio Carilli. Procura aí se é a cidade do Vamos descobrir agora. Mas aí a questão é a seguinte, né? Primeiro, mostra assim, um erro que não deveria acontecer da arbitragem. E eu acho que o que o Freitas fala é importante, que ele foi alertar o árbitro. E o árbitro não quis nem ouvi-lo. Até na entrevista depois coletiva, o Abel ontem foi expulso, né, Bruno? E eu não sei se vocês acompanharam, mas ele falou assim, que uma das reclamações, ele falou que ele foi reclamar era um tiro de meta e o árbitro foi falar que era escanteio. E o árbitro deu escanteio. Se não me engano, foi naquele lance logo depois do gol que o Fluminense diminui, que tem uma bola assim que é desviada e o Otávio quase alcança assim e a bola vai para fora. Era quase um empate do Fluminense. E a bola de fato pega assim, acho que no Kelvin e era escanteio mesmo. Só que o árbitro, quando o Abel vai reclamar, segundo o Abel falou, o árbitro quando ele vai reclamar, o árbitro fala que não, o VAR já falou que foi escanteio. O Abel falou isso. Que o árbitro justificou assim, não, tô marcando escanteio porque o VAR falou que é escanteio. Isso não pode acontecer. Sim. Porque o VAR não está lá para definir o que é lateral e o que é escanteio. Então, acho que assim, são aspectos, são elementos assim, do jogo que talvez não tenham tido um impacto direto, mas que mostram como a arbitragem é insegura e está fragilizada, Bruno. Totalmente. Totalmente, Bruno. Mostra muito da ineficiência, falta de atenção que infelizmente tem acontecido aí nos últimos jogos no futebol brasileiro, independentemente de ser estadual ou jogos do Nacional. Enfim, infelizmente é por aí. Então, eu não sei se você acabou de falar que o Abel Ferreira foi expulso, né? Isso. Então, e aí tem a súmula aqui do árbitro, que ele foi expulso após o fim da partida, né? E o árbitro alega na súmula que ele se dirigiu ao árbitro e ao quarto árbitro de maneira ríspida, grosseira
e gesticulando com os braços e batendo palmas de forma irônica e debochada, proferindo as seguintes palavras de forma acintuosa. O que ele falou? Você é cego, não viu o lateral que era para o nosso time K. Vocês nunca O quê? K. Cará. Que, pô? Ah. Pode falar? Não pode, não. Melhor não, né? Não precisa. Vocês não precisam, né? Todo mundo entendeu. Vocês nunca veem nada por... Depois eu... com subsequência. E aí, que mais? Informa ainda que, após a expulsão, o mesmo teve que ser contido por integrantes da sua equipe para deixar o campo de jogo. Depois do jogo, né? Depois do jogo ainda foi Também expulso. exagerou ali. Na entrevista ele falou, exagerei mesmo, tal, muitas vezes eu exagero. Ele até brincou, falou assim, eu gosto do Zubeldia, mas imagine se eu tivesse feito o que o Zubeldia fez lá no último jogo ali do Carioca, fez quando coisa ele... parecida também. Quando ele invadiu o campo daquele jeito lá, o Zubeldia. Não, aquele jeito O não. Zubeldia é a versão argentina do Abel, né? E vice-versa. É uma boa definição. Como é que é? Como é que é, o Bruno? O Zubeldia é a versão argentina do Abel e o Abel é a versão portuguesa do Zubeldia, né? Boa isso definição. aí. Boa definição. Mas a entrevista do Zubeldia ontem foi muito boa. Foi muito tranquilo, assim, muito... Falou sobre vários temas que são polêmicos, até das expulsões. Ele falou, já melhorei, né? Porque acho que em 25 jogos com o Fluminense, ele foi expulso uma vez só. E já é um número melhor do que era no São Paulo, lembra? Sim. No São Paulo ele era expulso toda hora. Era amarelo e aí ele ficava suspenso pro próximo Mas aí jogo. sabe o que eu achei legal que ele falou? Ele falou assim, quando eu sou expulso várias vezes em sequência, é sinal que eu que tô errado. Porque se tem uma expulsão ou outra, aí você pode falar, o cara me expulsou, exagerou. Mas aí ele falou, e eu achei legal, ele falou, quando eu sou sempre eu o expulso, é sinal que eu tô agindo errado, por isso eu tô tentando melhorar. Autocrítica, é difícil você ver essa autocrítica, e achei que ele foi bem. Importante. A Renata só destacou aqui que o Sintra, Bruno, ele não podia interferir naquele momento. Mas ele não podia alertar? Não Nem podia. alertar? Não, porque aí seria uma interferência externa. Mas ele não tinha nem reiniciado o jogo. Mas ele é um inspetor que está ali avaliando, tá? Ele não... Ali cabe, como o Bruno falou, a árbitro, assistente, 1 e 2, e ao quarto E o árbitro. que ele tá fazendo lá, então? Ele está justamente acompanhando o trabalho dos árbitros, do quarteto, mas ele não está ali, ele não pode ali interferir nesse sentido de falar, devia ter marcado isso, marcado aquilo, não pode. Não tô falando de marcar lance de falta e tudo mais. É uma questão grave isso aí, o reinício do jogo com mas o time. é uma Não tinha nem reiniciado o jogo. Mas ele não pode, segundo a Renata, ele não pode interferir. Se a Renata falou... Então isso é a regra, né? São só os 4 que estão ali que podem marcar, entendeu? Que podem, né, no momento ali, conversar, nem o VAR pode. Bobeira do cara que é o chefia arbitragem. O chefe tá lá justamente para ver, vocês fizeram besteira aí. Sim. Entendeu? E vai avaliar. Fala, Bruno. Não, até para trazer aquela questão de novo, até um exemplo, uma curiosidade, na verdade, puxando aqui para Portugal, do erro de direito, o erro de fato. Esse ex-árbitro que trabalha também para a UEFA me contou uma história em Portugal, há uns 10 anos mais ou menos, no jogo Vitória de Setúbal e Sporting, houve um erro de direito contra o Vitória de Setúbal. O Sporting, se eu não me engano, marcou um gol de forma incorreta, foi um erro clamoroso que teve impacto evidente no resultado da partida. A partida terminou 1-1, o que é raro, né? Porque geralmente é sempre os grandes que vencem aqui os pequenos de Portugal. O Vitória de Setúbal tinha o direito de abrir um recurso, ou pedir um recurso para anulação do jogo e, consequentemente, a realização de outro jogo, porque o erro de direito teve impacto no resultado da partida. A questão é que o Vitória de Setúbal achou por bem não entrar na justiça desportiva, ou pelo menos abrir o recurso, porque acreditava que se tivesse um novo jogo poderia perder para o Sporting, ou seja, está acostumado a perder, preferiu empatar e assumir o resultado. O Lucas vai jogar, ou Hernan? Vai, Bom, bora. é o seguinte, a informação que eu tenho é que assim, o Lucas, ele deixa bem claro nos bastidores do São Paulo que jogar no sintético não é algo que agrade ele. Ele tem a opinião dele, goste você ou não, seja uma discussão clubista ou não, fato é que ele, Lucas Moura, como jogador, entende que muda muito o processo do futebol, que o esporte acaba sendo outro, que muda tudo, e ele não gosta de jogar no sintético e conversa com vários atletas sobre o tema e tal, e é a opinião dele, ponto. Jogar no sintético, se puder evitar, ele vai evitar. Vamos lá.
jogar contra o Botafogo na 9ª rodada do Brasileirão. Tem necessidade, de repente, do Lucas jogar? É um jogo decisivo? Não. Então, o Lucas vai preferir ser poupado e não jogar no sintético. Uhum. Agora, jogo decisivo, jogo que vale classificação, jogo que vale uma vaga na final, jogo que vale campeonato, jogo no sintético, seja qualquer for o adversário, o Lucas vai jogar. Então, esse jogo que vale uma vaga e é jogo único, vale vaga na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, Lucas Moura estará em campo em Barueri. Essa vale a bomba do... Essa aqui é a bomba? Essa vale uma bomba. Bota a bomba aí, ô Leon. Porque essa informação vai contra aquilo que tudo ele me comentou, né? Mas ele deixa bem claro, aliás, tem Olha lá. a entrevista, chuta a bomba. Na entrevista ele... Na entrevista na ESPN.com aqui, no YouTube da ESPN, tem ele falando que, vai avaliar, quando tiver jogo importante, decisivo, queria avaliar, e eu conversei com gente do São Paulo, conversei com gente do Lucas, e essas pessoas me cravam que o Lucas vai pro jogo no fim de semana. E ele foi importante, fez o gol, né, na partida agora aí contra o Red Bull. Ele tem jogado bem, né? Ele Sim. tem ganhado cada vez mais confiança, os gols têm ajudado muito, e o Lucas é um jogador que depende muito da arrancada, ele depende muito dessa coisa de pegar a bola e arrancar, pegar a bola e correr. Uhum. E ele não tem sentido mais dores. Isso é muito importante para o Lucas. Então, assim, vamos pegar um novo momento do Lucas, e acho que esse jogo do fim de semana contra o Palmeiras, jogando no sintético, onde ele se machucou, lembrando, foi no Allianz, né? Mas ele se machucou numa semifinal contra o Palmeiras, do ano que ele passado. ficou 8 meses parado, ficou um ano inteiro sem jogar. O Lucas, ele tem uma chance de repente, mudar um pouco essa história, né? Uhum. Mudar um pouco essa história. Apesar de que ele tem uma opinião muito formada, concorde você ou não, e aqui a gente não tá tá aqui passando pano pro Lucas Não, e é tal. a opinião do cara, gente. A gente tá aqui falando de uma posição, e é um posicionamento do Lucas que é muito claro, e isso desde o começo dessa discussão. Quando começou-se a discutir gramado sintético no Brasil, tem que ter ou não, o Lucas sempre se posicionou que futebol tem que ser na grama natural, que para ele não cabe futebol profissional na grama artificial no sintético, é a opinião dele. Uhum. Mas pondera em relação a jogar quando o São Paulo precisa dele em um jogo decisivo. E, os dois já se enfrentaram, Palmeiras e São Paulo nesse ano lá em Barueri, o Palmeiras venceu, mas o São Paulo fez um bom jogo, hein? Fez um bom primeiro tempo, né? E era um momento em que o São Paulo estava assim em baixa mesmo na temporada, quase chegou a virar o jogo até com o Tapia, não foi o Tapia perder um gol ali e tal, depois o Palmeiras... Tava 1-1, o São Paulo tomou um gol rápido, aí o Demian empatou. Do Maurício, se não me engano. O Demian empatou. E aí depois o São Paulo quase vira com o Tapia. E aí no segundo tempo o Palmeiras controlou a partida. Mas mesmo assim o São Paulo estava em cima. Tava em cima. Ou seja, imagina o que vai acontecer então nesse final dessa semifinal. E é jogo torcida única, né? A gente vai ter torcida só do Palmeiras lá na Arena Crefisa, que é uma pena, né? Aliás, as autoridades se movimentam, existe já uma movimentação muito grande para começar a ter uma discussão novamente de torcida, de duas torcidas em clássico. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esqueça de dar like, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para seguir dentro dos próximos vídeos. Um grande abraço para você e foi...